Bora lá de hoje, a gente vai falar sobre uma frase que eu até postei hoje, que me faz pensar muito, que diz assim, ó: viver todos vivem, viver com consciência é para poucos, agir todos agem, pensar nas consequências do agir é para poucos. Ou seja, convidando a gente à reflexão sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos. E aí eu me lembrei, depois que eu fiz a postagem, de uma filósofa alemã, Hannah Arendt, que ela nasceu em 1906, vivia na Alemanha, só que pais judeus, né? Então, quando se instalou lá o nazismo, em 1933, ela fugiu para Paris. Depois, em 1941, com a escalada do nazismo, ela fugiu, então, para os Estados Unidos e ficou lá por um longo tempo. Aí, em 1961, ela vai acompanhar o julgamento de Eichmann, um tenente-coronel alemão que era responsável por todo esse, vamos dizer assim, extermínio dos judeus, condução dos judeus dos campos de concentração, enfim, esse processo. E aí ela, acompanhando o julgamento, ela começa a teorizar sobre a banalização do mal. Banalização do mal. O que ela vai dizer que essa banalização do mal? É essa maldade que as pessoas têm, que não é nem um caráter, nem uma personalidade, segundo ela, mas sim uma incapacidade de julgar e conhecer as situações, os fatos e as estruturas de contexto. Então, Eichmann alegou no seu julgamento que ele estava cumprindo ordens. E aí ela vai e diz mais. Olha que coisa maravilhosa que ela vai dizer, uma conclusão desse aspecto, olhando tudo isso e esse contexto. Ela vai dizer assim, ó: essa recusa do caráter humano do homem, apoiado na recusa da reflexão, que se recusa a refletir sobre os seus atos, e na tendência em não assumir a iniciativa própria dos seus atos. Então a gente tem a mania de culpar sempre o outro, ou os outros, ou a hierarquia, ou a ordem, o sistema vigente, sem que a gente possa pensar na nossa responsabilidade dentro daquele contexto e pensar sobre o que a gente está fazendo e a repercussão na vida humana. E aí ela vai dizer uma outra coisa que é extraordinária, observem: em nome dos interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. Então, essa filósofa alemã nos faz essa reflexão maravilhosa, onde a gente tem que olhar e encarar aquilo que é certo, aquilo que é valor, e o principal valor é a vida. O principal valor é a gente pensar nas nossas atitudes em relação ao outro, reflexionarmos e não simplesmente agirmos, porque nós não somos autômatos. Então é importante que a gente se dê conta, refletir, pensar, agir, observar as consequências, pensar nas consequências. Aí nós vamos tomar atitudes bem melhores. Então hoje essa reflexão foi sobre a Hannah Arendt, uma grande filósofa alemã, extraordinária, que nos faz a gente pensar sobre as nossas atitudes, nosso pensar e aquilo que a gente faz muitas vezes sem uma reflexão. Muito moderno o pensamento dela.